Olá pessoal, voltamos aqui direto do Orquidário. Agora vamos falar com a escritora Cibele Meyer. Ela tem um lindo projeto e ela é uma escritora infantil, né? Também. Dona Cibele, primeiramente, muito obrigado. E eu gostaria já de fazer a primeira pergunta para a senhora sobre esse lindo projeto que a senhora fez, né? Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Certo. Esse livro eu abordo navegar na internet com segurança, para as crianças em primeiro lugar. É um livro focado para os adultos também e para professores, porque o celular faz parte do cotidiano das crianças. Nós não temos como proibir mais, porque isso já faz parte, desde que eles nascem, eles têm contato, porque a criança aprende por imitação. Então os pais usam, ele quer também. Então muitos pais proíbem o uso do celular. Mas se você educar, é o caminho. A educação é sempre o caminho, né? Fui professora em sala de aula, não estou mais, né? Mas a gente sempre é professora. E continuo trabalhando com escolas, introduzindo o projeto do livro. Porque ele tem 3 histórias. A primeira história, ele tem com pequenos, é no presencial, que também é um perigo, não deixou de ser. Sempre foi. Só que agora o Não Fale com Estranhos também está no celular, também está no acesso. Então, a primeira história, ela aborda o presencial. A segunda é com crianças de 8 a 10 anos, onde eu abordo os games. Então, é o que eles mais gostam, né? Dependendo da idade, eles vão se adaptando a outros tipos de jogos, né? Outros tipos de atividades. E é também perigoso porque principalmente os jogos gratuitos, aparece aquela chamada para clicar. Atraente, porque a criança é inocente, então ela acredita, né? A gente, como adulto, acaba de vez em quando também sendo vítimas, né? Imagine a criança. Então, educar que não pode clicar, mostrar que há perigo, né? E a história aborda isso, porque ela pede para, se você clicar, você vai ganhar uma bola autografada pelo seu jogador preferido. As chantagens emocionais, né, existentes. E a bola é a vilã, porque todo mundo gosta de uma bola. Então, para ela, é muito mais fácil ela seduzir. Por isso que ela chama cate-bola, porque ela cativa e induz ao erro. E o super-herói é o cachorrinho. Chama Tutti Frutti, porque tem o nariz cor-de-rosa. Sobre o livro, né? A senhora falou que a senhora faz palestra nas escolas? Sim. Para que a senhora possa ir às escolas, quais são os seus contatos para que a senhora vá até lá? Certo. É o Cibele Meyer, aqui, ó. É o @Cibele Meyer, é o meu contato. Do Instagram, eu tenho a minha gestora de eventos, que é ela que agenda e tudo mais. Eles têm um projeto, um plano de aula para o professor aplicar em sala de aula. E ele é assim, a gente pode, quando a escola adota o livro, eu abro o projeto, quando eles querem, né? Com a contação de histórias, porque aí eu sou a vovó Belinha. Eu resgatei a vovó que conta histórias, né? Então, eu me caracterizo, né? Sou uma vovó, na realidade, mas aí eu conto as histórias como se fosse uma peça, para abrir esse plano de aula para o professor. Aí ele trabalha e eu encerro depois como autora. Aí eu vou para autografar. Acho que praticamente onde é criança, ela praticamente absorve todo o contexto, né? Sim, muitas vezes a criança ela não consegue ali 10 minutos numa leitura porque ela quer coisa mais rápida, então ela vai para o celular. Então, como a senhora, né, tem esse livro, tem esse alcance, né, maravilhoso, assim, seria ótimo que as escolas contratassem, né, vissem esse projeto por um lado em que as crianças vão ter um melhor aprendizado, né? Com certeza. Esse é o objetivo. Quando eu escrevi o livro, o meu foco, por ter sido professora há mais de 30 anos em sala de aula, o meu foco era justamente esse,
trabalhar, porque eles não têm essa educação do navegar na internet. E onde é o melhor caminho é através da escola, porque ela ensinando, ela ajuda os pais, que às vezes se sentem perdidos porque não tem a linguagem do educar. Acaba proibindo, né? Penalizando com o uso. E muitas vezes a criança que ela fica só na cultura imaterial, né? E o importante também é a gente introduzir a cultura material, né? Que é o tocar, o pegar, né? É o participar, né? E a contação de história é um caminho bom, porque você interage com o público e então ele participa da história, já abre portas para trabalhar um projeto. Então, quando vai trabalhar, ele já está familiarizado com a história, porque a contação tem essa magia, né? Ela traz o público. Voltando um pouco sobre o celular, nós somos de uma geração em que nós não tivemos celular. Então, nós fizemos... a senhora, principalmente, teve várias transições até chegar desde o início, até chegar agora o IA, né, que é a inteligência artificial. E eu vou até fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora vê, né, principalmente no mundo infantil, o perigo da internet, o vício no celular? O que a senhora poderia falar para os pais sobre isso? Olha, eu vou falar mostrando aqui que é um dos recursos, porque na internet a pessoa pode ser o que ela quiser. Os filtros aqui, esse fantoche, ele está com filtro, ele parece ser bonitinha, né? Mas na verdade ela esconde uma outra realidade. Então, o não acreditar no que está vendo, eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque no caso da inteligência artificial que você abordou, é mais para os pais. Então, quando a gente trabalha a segurança da navegação com a criança, os pais vêm junto, né? Porque no caso da inteligência artificial, você precisa de um vocabulário para você obter o resultado que você quer. E hoje em dia também tem muita gente que tem falta do vocabulário, então não consegue interagir com a inteligência artificial. Ela não te dá o retorno que você quer. Então, abrindo esse leque de opções, quando você educa, você beneficia pais, os professores, que também não tiveram a educação digital, porque participaram do início, aprenderam levando tombos, né? E assim, né, a gente vê que nada substitui a leitura, nada substitui os livros, nada substitui o lápis, né? Quando você educa e ele passa a usar de forma correta, é um recurso maravilhoso. Agora, se você usar por usar, né, sem ter um direcionamento, sem saber como requerer, como fazer a pergunta para obter a resposta, onde pode ir, onde não pode, acaba sendo ruim. Então, acabam proibindo, que não é o melhor, não é o melhor. O melhor é você educar. Olha, grande aula aqui da professora Cibele Meyer, professora, escritora. Seu primeiro livro ou já tem outros livros já que a senhora já lançou? Eu tenho, esse é meu 6º livro. O primeiro eu trabalhei com professores, chama Inteligências na Prática Educativa. Então é o desenvolver as inteligências múltiplas para poder identificar nos alunos e falar a linguagem que o aluno entende. Então esse foi meu primeiro, faz 11 anos. Vai sair agora a 2ª edição, com capa nova. Ele foi adotado na pedagogia, assim, com sucesso. Depois eu escrevi Pedolândia, que trabalha, são expressões de português que usa o pé de vento, pé d'água, então como trabalhar. Eu tenho a Menina Flor, que está saindo também, assim, tenho esse livro, Mingau de Sonhos. Mingau de Sonhos, que é infanto-juvenil. Aqui eu abordo um tema delicado, que é a depressão na adolescência, brigas familiares, né, e até a desistência da vida, que é o índice altíssimo, né, na adolescência. Então eu uso o Mingau de Sonhos como uma forma branda de abordar um tema muito sério, né? Por que mingau? Porque você coloca um monte de ingredientes para fazer o mingau.
a depressão, ela vem de uma enxurrada de ações poucos, né? externas. E quando, para engrossar, você usa o quê? A chama do fogão, o fogo. E o fogo aqui é a emoção. A emoção potencializa. Então, por isso, Mingau de Sonhos. Muito obrigado, dona Cibele. Eu que Ó, agradeço. nós temos aqui as redes sociais dela: YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, @Cibele Meyer, Instagram, Facebook, @Meyer2024. Muito obrigado e suas considerações finais. Então, nas minhas redes eu dou muitas dicas. Então, quem acessar pode tem quiz, tem o que é, justamente um alerta, né? Para motivar e focar a atenção no cuidado e na educação. A educação é sempre o caminho, o melhor caminho. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.